Lisa, você tem a palavra. Seu microfone está desligado. Boa tarde. Boa tarde. Estão me ouvindo? Boa tarde a todos, a todes e a todos, né? E a todas. Sou uma mulher negra, sou cadeirante. Hoje eu estou com meu cabelo encaracolado, mas hoje eu estou com trança, né? Estou de óculos cor-de-rosa e blusa rosa também, né? De batom cor-de-rosa para combinar. E estou numa sala, né, onde a parede é cor bege, e atrás de mim tem um fundo de uma cortina vermelha, né? Então, para mim, hoje, é com imenso prazer, né, que apresento a promotora do Ministério Público de São Paulo, doutora Débora Kelly Afonso, graduada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mestre em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, diplomada internacional em Direitos Humanos pelo Instituto Max Planck, de Direito Comparado, UAI Direito Internacional, Universidade Heidelberg e Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, promotora de Justiça de São Paulo desde 1994, sendo promotora de justiça da capital desde 2001. Coordenou o Grupo de Inclusão Social em 2008 a 2009. Coordenou o Centro de Apoio Operacional de Direitos Humanos do Ministério de São Paulo em 2010. Desde 2011, exerce as funções perante a Promotoria de Justiça de Direitos Humanos na área da pessoa com deficiência. Integrou a delegação brasileira durante a 10ª Conferência dos Estados da Parte Convenção da ONU sobre o Direito da Pessoa com Deficiência em 2017, na sede das Nações Unidas em Nova York. E é com imenso prazer, né, com a palestrante, com a seguinte palestra: o papel do Ministério Público na luta das pessoas com deficiência. Muito obrigada, Elisa. Primeiramente, eu quero me apresentar e me descrever. Eu sou a Débora. Eu sou uma pessoa branca, com a pele clara, olhos e cabelos castanhos na altura do ombro. Hoje eu estou usando um vestido lilás, com algumas florzinhas bege. Estou numa sala com um armário branco atrás e um quadro nos tons de laranja e marrom com a imagem de São Francisco. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à presidente deste conselho, a Letícia, pelo convite tão gentil. Gosto muito de estar no Conselho Estadual discutindo políticas públicas, e é um prazer imenso estar aqui. Quero cumprimentar também todas as pessoas que já se manifestaram antes de mim, agradecer as palavras a mim dirigidas pela secretária da Pessoa com Deficiência Municipal, a Silvia Greco, queridíssima, uma lutadora na causa da pessoa com deficiência também, Flávio, Marli, todos guerreiros nesta causa. Eu gostaria também de deixar uma homenagem aqui, porque desde o início dessa pandemia, é a primeira vez que eu volto ao Conselho Estadual, ao nosso presidente Francisco Núncio Serignoni, que infelizmente faleceu ano passado, pela luta dele, reconhecida nacionalmente, e sempre exerceu aqui a presidência com muito denodo. Quero deixar em ata consignada a minha homenagem ao nosso Chico Pirata. Muito bem, me chamaram para a gente conversar um pouquinho sobre o papel do Ministério Público na defesa das pessoas com deficiência. Aqui no estado de São Paulo, Leonardo também, muito obrigado pela sua presença, por nos traduzir e permitir a acessibilidade nessa tarde, os seus colegas também. O Ministério Público, ele vem atuando na defesa da pessoa com deficiência desde a década de 90, com a criação de um grupo que se chamava Grupo de Atuação Especial na Defesa da Pessoa com Deficiência.
De lá para cá, caminhamos muito, colegas me antecederam, e há aproximadamente um pouco mais de 10 anos eu venho atuando nessa causa apaixonante, que é a defesa da pessoa com deficiência. O Ministério Público, ele é uma função essencial à justiça. E o Ministério Público, ele fala em nome da sociedade. O Ministério Público, no caso da defesa da pessoa com deficiência, ele defende os interesses de todas as pessoas com deficiência. Ele foi criada a Promotoria de Direitos Humanos aqui em São Paulo em 2009, que reuniu alguns grupos, entre eles o de atuação especial da pessoa com deficiência, e na criação dessa promotoria, ficou determinado que a Promotoria de Direitos Humanos da capital, ela se destinava à defesa dos interesses públicos e para garantir o efetivo respeito dos poderes públicos e serviços de relevância pública aos direitos assegurados, tanto na Constituição Estadual quanto na Constituição Federal, para a defesa dos interesses individuais homogêneos, difusos e coletivos. O que significa isso? Muitas vezes nos perguntam se a gente pode atuar em algum caso determinado ou não. Essa é a resolução que determina como que é a atuação do Ministério Público na defesa da pessoa com deficiência. Então, em primeiro lugar, nós defendemos os interesses de todo mundo, não o interesse individual. Nós não podemos entrar com um processo para a defesa de uma pessoa apenas, com algumas exceções que eu vou falar com vocês mais um pouquinho. Mas o mais importante é a gente defender o interesse de todas as pessoas com deficiência, para que esses direitos que foram tão arduamente construídos, tão batalhados, não se percam, como a gente tem visto ultimamente. O interesse das pessoas com deficiência, então, o Ministério Público deve atuar. Já podia atuar desde 1989, com a lei que criou o CONAD, que criou todo o sistema de conselhos de defesa da pessoa com deficiência. Hoje as pessoas discutem, como o nosso ministro disse, né, se a pessoa com deficiência atrapalha ou não. Lamentavelmente, uma fala despropositada, embora tenha ocorrido o pedido de desculpas, mas a verdade é que por mais de uma vez ele repetiu isso. Não é uma pena que não se entenda da necessidade de inclusão. E, inclusive, esta lei de 1989, não é de hoje, de 1989, ela garante a presença da pessoa com deficiência na escola. É crime recusar a presença, a matrícula a crianças com deficiência. Em 89 já se falava isso, não é? Então, um papel importante do Ministério Público também é a defesa da criança enquanto vítima de discriminação. O Ministério Público é o dono da ação penal. Toda vez que acontecer um crime que envolva a Lei Brasileira de Inclusão, os delitos definidos na Lei Brasileira de Inclusão, ou mesmo esse definido na lei que criou a figura típica de recusa de matrícula, isso é crime, e o Ministério Público deve atuar na medida que for provocado, não é? Então, é um papel muito importante, e eu quero ressaltar aqui para vocês que não é só na forma civil que vocês estão habituados a ver o Ministério Público atuar. O Ministério Público também atua enquanto o autor da ação penal, para punir discriminação, para punir recusa de matrícula e tudo mais. Pois bem, aqui no Conselho, especialmente, eu acho importante a gente ressaltar do papel que a gente tem junto ao Conselho para promover as políticas públicas. O Conselho é um órgão de planejamento e implementação destas políticas públicas. Ao Conselho cabe, inclusive, fiscalizar se o Estado vem cumprindo as políticas públicas que lhe foram sugeridas. O Conselho é importantíssimo. Fortalecer o Conselho é trabalhar por toda a inclusão, por toda a defesa da pessoa com deficiência. Na lei, a gente tem aqui, entre outras coisas, a obrigação do Ministério Público de fomentar, de exigir a
criação dos conselhos, de promover a implementação dos conselhos. E aqui em São Paulo, a gente tem 2 conselhos maravilhosos, o Conselho Estadual e o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, que tem demonstrado uma luta imensa nessa defesa da pessoa com deficiência. Pois bem, então acho que vocês estão perguntando, como que eu faço para garantir o acesso ao Ministério Público? Como que a gente faz para reclamar? Para o Ministério Público poder atuar, a gente tem que ter notícia que um fato está acontecendo, ou a falta de alguma coisa, né? Quando o fato é criminal, essa notícia chega normalmente por meio de um boletim de ocorrência. Às vezes não, mas às vezes chega por meio de um boletim de ocorrência ou alguma notícia de crime, e essa notícia vai ser apurada pela delegacia, que vai encaminhar ao Ministério Público um inquérito, um termo circunstanciado, para que essas medidas necessárias sejam tomadas. E quando não se trata de crime? Quando não se trata de crime, todas as cidades, todas as comarcas onde há um fórum, onde há órgãos do Ministério Público, sempre vai existir um promotor que atua no interesse da pessoa com deficiência. Com a pandemia, nós ficamos muito afastados de todos tivemos que nos voltar para os nossos lares, sem os contatos pessoais, mas mesmo assim, em nenhum momento o Ministério Público parou de atender. Nós temos na página do Ministério Público na internet um campo para mandar suas reclamações, temos e-mails para mandar suas reclamações, e em qualquer destes meios, a reclamação vai alcançar o promotor, que tem que tomar conhecimento daquele fato. Normalmente, os fatos que chegam a gente, agora eu vou me ater aqui à área civil, né, ou seja, aquela que não é criminal, nós olhamos ali, qual é a providência que se pretende, se aquilo está certo, se aquilo está errado, e vamos atuando conforme a lei determina que a gente possa atuar. Quando a gente percebe que alguns atos estão discriminando todas as pessoas, ou estão causando prejuízo, ou não estão permitindo a inclusão de pessoas com deficiência, nós podemos fazer um inquérito civil, que é para apurar o que está acontecendo. Então, quando chega uma notícia para a gente tem que apurar o que acontece. E aí existem alguns procedimentos que podemos instaurar, e eles serão instaurados, será feita muita prova. Como já disseram aqui os meus antecessores, é sempre importante, a gente não perde de vista, o lema da ONU, que é nada sobre nós sem nós. Nós sempre chamamos pessoas com deficiências para ouvi-las antes de tomar algumas medidas, para que a gente saiba exatamente qual é o prejuízo que está alcançando, o que está ocorrendo. Eu costumo dizer que as pessoas acham que fazer acessibilidade é apenas construir rampas. Também é construir rampa, mas não é só. Acessibilidade é quebra de barreiras, e é isso que o Ministério Público faz. O Ministério Público trabalha para que essas barreiras deixem de existir, para que obstáculos sejam removidos, para que a pessoa com deficiência possa ser incluída em tudo, seja na escola, na saúde, na educação, não importa. A nossa atuação abrange qualquer esfera, não é? Essas barreiras não devem mais existir. O Ministério Público trabalha para garantir, na forma como diz a Convenção da ONU e a Lei Brasileira de Inclusão, que a pessoa com deficiência seja autônoma e independente. Esse é o nosso trabalho do dia a dia. Às vezes não é fácil, não é? Porque a gente precisa caminhar para que as pessoas parem de ter essa noção de capacitismo, que a pessoa com deficiência não consegue, que a pessoa com deficiência merece piedade. Não é nada disso. A pessoa com deficiência é um ser humano como todos nós. Tem suas dificuldades, tem seus pontos fortes e merece nosso respeito, não é? E devem ser incluídas normalmente na sociedade. Com a eliminação de barreiras. Com essa eliminação de barreiras, a pessoa com deficiência pode se desenvolver ao máximo e pode estar em
em atuação em nível de equidade. O que é equidade? Equidade é garantir que os iguais tenham capacidade de concorrer com outras pessoas que não são plenamente iguais, mas têm os mesmos direitos, desde que eliminadas aquelas barreiras. Pois bem, para que isso aconteça, o Ministério Público tem aí uma série de medidas que podem ser tomadas. Aqui em São Paulo, fizemos já muitas atuações. E como disse a secretária Silvia, a gente precisa parar de pensar que o judiciário vai resolver todos os problemas da cidade, ou do estado, ou das pessoas com deficiência. É obrigação nossa, é obrigação dos cidadãos exigir o respeito de toda a sociedade e de todo o governo às pessoas com deficiência, né? Então, a gente costuma tentar, em primeiro lugar, fazer acordo, tentar fazer aquela violação acabar. E o que a gente percebe desde sempre é que a primeira barreira e a maior é a barreira atitudinal. A atitude das pessoas deve mudar. E por isso o Ministério Público costuma participar de eventos, fazer audiências públicas, tentar mostrar para a comunidade em geral do equívoco em tratar a pessoa com deficiência como uma pessoa que não é capaz de fazer as coisas e assegurar o respeito às mesmas. Desde muito tempo, como eu disse para vocês, a Promotoria da Pessoa com Deficiência, que hoje eu integro, tem feito uma série de intervenções pedindo a atuação na política pública de uma forma diferente, de uma forma acessível a todos. Foi assim quando os meus antecessores começaram a atuar em educação inclusiva, Dr. Lauro e Dr. Júlio, colegas queridíssimos, a quem hoje eu tenho essa imensa tarefa de substituir, que não é fácil, são colegas combativos e que deixaram seu nome escritos aqui no Ministério Público, nessa área tão importante. Além dessas, foram tantas as ações, foram ações para garantir o transporte coletivo acessível, ações para garantir o estacionamento reservado às pessoas com deficiência, ações para garantir acessibilidade dentro de museus, dentro de escolas, enfim, foram uma dezena de ações. Aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, a gente tem especificamente nessa área de interesses difusos, que alcança todo mundo, uma dezena dessas ações, uma dezena de acordos com shopping centers, com vários eventos que ocorrem e que hoje as pessoas com deficiência são capazes de estar lá, capazes de poder se fazer presente, de se incluir, não é? De usufruir o que a cidade tem para fornecer. Também é preciso lembrar de uma ação muito importante, promovida pelos promotores de saúde, na época que lá se categorizava esse segmento, que foi a ação para garantir os direitos às pessoas autistas, à saúde, à educação, à assistência social, não é? Porque não havia. Hoje, São Paulo, por força de uma medida legal, tem aí a obrigação de atender essas pessoas, não só por conta da lei, mas por conta dessa ação que foi movida pelo Ministério Público, e hoje existe dezenas, talvez não esteja errado em dizer centenas de execuções. Infelizmente, por ser muito antiga essa sentença, ela ainda prioriza fundamentos antiquados, que prevêem a exclusão da pessoa autista de alguns atendimentos. E, infelizmente, ainda vem sendo executada para o fim de segregar as pessoas autistas. Nós temos que avançar nisso no dia a dia, temos inúmeros colegas trabalhando para que essa sentença seja executada na forma correta, na forma como a política pública hoje se dá, na forma como a legislação determina. Mas o primeiro passo para isso tudo acontecer, o primeiro passo para o autista poder ter realmente tratamento, acolhimento, atenção
pelas autoridades públicas aqui de São Paulo, foi a intervenção do Ministério Público com essa importante ação. Além disso, alguns acordos importantíssimos foram feitos aqui pela promotoria. Recentemente, a acessibilidade no Uber, nós temos aqui uma imensidão de reclamações, como discriminação, que o cachorro não pode entrar, o cão-guia não poderia entrar nos serviços, né, de transportes, que o aplicativo não é acessível, e a gente foi fazendo acordos, fomos construindo, é uma construção. Política pública pressupõe construção, uma sociedade se constrói todo dia, e estamos atentos a isso. Em geral, as pessoas nos mandam essas reclamações para que a gente possa fazer com que as coisas melhorem. Da mesma forma, algum tempo atrás, foi feito um acordo muito grande aqui em São Paulo, para que a gente acabasse com a fila de espera de órteses, próteses e meios de locomoção. As pessoas, quando pensam em direito das pessoas com deficiência, imediatamente elas pensam que esse direito é direito à saúde, como se a pessoa com deficiência fosse uma pessoa doente. Ela não é. Ela precisa de alguns auxílios, algumas coisas que outras pessoas não precisam, para superar barreiras. E isso deve ser garantido. E esse acordo conseguiu acabar com uma fila até 2019. Infelizmente, por conta da pandemia, tenho ouvido informações de que continuamos com muita dificuldade e houve um agravamento nessa nova fila, mas o Ministério Público está atento a essas informações e vamos também conseguir aí essa implementação e a melhora, eu tenho certeza, de tudo isso. O Ministério Público também, ele faz visitas nas entidades que atendem e que acolhem pessoas com deficiência. É importante ressaltar, e eu acho muito importante, que a lei proíbe internações psiquiátricas. A lei proíbe que as pessoas fiquem internadas sem prazo, ela dá um prazo determinado, então não é possível mais se solicitar, por exemplo, internação de autista, pelo simples fato dele ser autista. Essa pessoa tem direito de conviver na sociedade. E o Ministério Público tem cumprido um importante papel na fiscalização desses direitos. É importante que se tenha uma política pública de residências inclusivas às pessoas com deficiência. Uma residência que dê apoio a essas pessoas que precisam de alguns auxílios para desenvolver suas atividades normais. E o Ministério Público também está atento a isso. É uma enormidade de fatos e de eventos que a gente tem que atuar. E não é fácil, não são coisas que se superam do dia para a noite, especialmente no que se trata de políticas públicas. Mas o Ministério Público nunca vai se furtar a atender a população e a buscar aquilo que seja o melhor para a pessoa com deficiência, que garanta que esta pessoa possa viver com autonomia e com independência. E, sem dúvida nenhuma, coibir qualquer tipo de discriminação da onde ela venha. Não é possível, nos dias de hoje, aceitarmos discriminação contra uma pessoa por qualquer fato, inclusive por essa pessoa ser uma pessoa com deficiência. É importante dizer a vocês que existem os canais de comunicação do Ministério Público. Se vocês procurarem na página da internet Ministério Público do Estado de São Paulo, ali vai ter esses caminhos. Qualquer e-mail pode ser enviado, não precisa ter uma formalidade absoluta, basta que a pessoa se identifique e descreva lá qual é o problema que ela está enfrentando, ou que ela vê acontecer, e que nos forneça a sua qualificação e um meio da gente poder contactá-la. Para aí podemos dar início a algum tipo de procedimento, ou pelo menos dar uma resposta à pessoa que nos solicitou essa providência. Com o fim da pandemia, nós estamos começando a fazer o atendimento presencial, ele não está regular nesse momento,
Mas todas as cidades, todas as comarcas aqui do estado de São Paulo possuem um plantão onde as pessoas podem encaminhar suas solicitações, encaminhar os fatos que elas querem que o Ministério Público veja, não é? Enfim, aqui em São Paulo, presencialmente, nós ficamos aqui no centro, ao lado da Faculdade de Direito, e estamos de portas abertas para atender a todas as pessoas que nos procurarem. Basicamente, eu acho que é isso. Nós estamos aqui à disposição da população de São Paulo, no meu caso específico, a população da cidade de São Paulo. Eu gostaria de agradecer de novo à presidente Letícia pelo honroso convite. Todo mundo que trabalha comigo sabe o quanto eu gosto de estar no conselho. Sempre eu chamo os conselhos em casos de políticas públicas para opinar, tanto estadual quanto municipal. E fortalecer os conselhos é fortalecer a causa da pessoa com deficiência. Sem nenhuma dúvida, nós não podemos permitir, seja o CONAD, seja os conselhos estaduais, sejam os conselhos municipais, o seu desmonte, o seu enfraquecimento. É a voz da sociedade, é a sociedade falando, né, em nome de todas as pessoas com deficiência. E essa luta é encampada pelo Ministério Público e ela não vai ser deixada para trás. Eu agradeço novamente, acho que meu tempo já se encerrou, não é? E eu devolvo aqui a palavra, Letícia, com muito obrigada a todas as pessoas presentes que nos assistiram aqui. Obrigada, doutora. Na verdade, eu tenho que falar mesmo em público. A doutora Débora é uma promotora muito aberta e muito sensível ao assunto da pessoa com deficiência. Ela sempre consulta o conselho, sempre nos orienta. É uma pessoa que está super firmada na luta da pessoa com deficiência, né? Aquelas pessoas que eu falo assim, não tem deficiência, mas vive tão junto que sabe cada necessidade. E quando tem dúvida, sempre nos pergunta, né? E a gente também, sempre quando tem dúvidas jurídicas, né? A gente pergunta para a doutora. Doutora, eu gostaria de agradecer imensamente a participação da senhora, que Deus abençoe, que a gente possa sempre contar com o trabalho da senhora, com o serviço que a senhora disponibiliza para a sociedade, que sem demagogia nenhuma, é um serviço ímpar, é um serviço íntegro, não é um serviço de interesse, mas é um serviço assim feito de coração e com muita responsabilidade. Só antes de encerrar, eu sei que a senhora já falou sobre esse assunto, é que surgiu novamente essa pergunta, se a senhora puder só responder, como posso diferenciar uma denúncia que ela deve ser levada ao Ministério Público para denúncia comum, que no caso deveria ser levada para uma delegacia? A pessoa quer saber como ela sabe que é para o Ministério Público ou na delegacia da pessoa com deficiência. Claro. Se vocês me permitem, eu quero aqui também cumprimentar o Wesley Clay, que estava com a gente ontem no outro evento. Bom revê-lo, Wesley Clay. Sem vocês, a gente não garantiria nunca acessibilidade às pessoas com deficiência auditiva. Qualquer denúncia pode ser encaminhada diretamente ao Ministério Público. Não se incomodem com isso, não é? Normalmente, os fatos que caracterizam crime vão para a delegacia. Os outros vão para o Ministério Público. Se vocês tiverem qualquer dúvida a quem encaminhar, pode encaminhar para o Ministério Público sem qualquer problema, porque o Ministério Público vai encaminhar para o órgão correto. Não tem este problema, não é? Às vezes, a gente recebe muitas denúncias que dizem lá um fato, que o fato, na verdade, é um fato criminoso. Então, a gente tem que mandar para uma promotoria de justiça criminal, a gente tem que mandar para a delegacia. O caminho não importa. O que importa é que a notícia chegue à nossa pessoa. Obrigada, doutora. Quando eu falo que é sem demagogia, que a senhora consegue absorver todos, né? Obrigada, Deus abençoe, tá? Muito obrigada pela sua presença. Eu acredito que muitas dúvidas foram esclarecidas e todas as dúvidas que tiver aqui eu vou encaminhar à doutora Débora, que ela é muito pronta e ela é uma profissional ótima. A gente
A gente é muito feliz, né, por tê-la aqui conosco, trabalhando junto com o nosso conselho. Obrigada, doutora. Eu que agradeço, Letícia, as gentis palavras, talvez não tão merecedora, mas vocês sabem que o meu trabalho é de coração e eu só posso agradecer os conselhos maravilhosos, os secretários e secretárias maravilhosas que nós temos aqui no nosso estado e na nossa cidade. Muito obrigada, estou à disposição e depois eu deixo os contatos aqui com você para poder passar para as pessoas que tiverem alguma necessidade de falar com o Ministério Público.